E aí, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Bom estar com você hoje pela manhã, para a gente poder compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus e pensar naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele tem nos ensinado. E para a gente estar refletindo, você sabe que eu gosto de fazer perguntas, né? E hoje não vai ser diferente. Preparei algumas perguntas para a gente estar pensando, refletindo, avaliando. E vamos lá, para a gente pensar, antes de qualquer coisa, é muito importante eu sempre busco não deixar de falar sobre novo nascimento. Não sei se você já percebeu isso, mas por que isso é tão importante? Porque é o critério base para todo o resto. Se a gente não tiver uma experiência de novo nascimento com o Senhor, tudo que vier acontecer vai se tornar religião, religiosidade, o termo correto. Ou seja, eu tentando simular ou emular algo que não é real na minha vida. Então, quando nós falamos, por exemplo, ame ao próximo como a você mesmo, ou ame ao próximo como o Senhor te amou. Isso só é possível se dentro de você habitar o amor. O amor que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, né? Então isso é condição sine qua non de todo o resto, né? Para a gente falar um termo bonito aqui. Sem isso não dá para ir para frente. Então, entendendo que você e eu já nascemos de novo, já recebemos o Espírito Santo habitando em nós, já somos novas criaturas, a gente pode então partir para os próximos passos da vida de maturidade cristã. Nós já falamos aqui bastante sobre prioridades, e dentro das prioridades, a prioridade mais importante é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e em seguida o nosso relacionamento uns com os outros. E aí tem algum destrinchar desses relacionamentos. Mas quando a gente pensa em relacionamento com Deus, a gente sempre fala de duas situações importantes, né? Você se lembra quais são? A primeira delas, que a gente fala direto, é a oração. Oração, não tem como você falar que você tem um relacionamento com Deus se você não orar. Orar é o quê? É falar com Ele, é conversar com Ele, né? Nós ouvimos também durante a oração, como já falamos aqui. Falamos, paramos, ouvimos. O Espírito Santo fala conosco por meio dele mesmo, né? Por meio de si, que habita em nós, mas principalmente por meio da sua palavra, lembrando sempre que tudo quanto for dito da parte de Deus, né, vier um profeta, uma profetisa, para entregar uma profecia para você, o que nós cremos que é possível, porque a Bíblia já demonstrou dessa maneira, mas de acordo com a própria Bíblia, nós precisamos julgar a profecia e não o profeta. Mas como que a gente julga a profecia? Conhecendo as Escrituras. Se alguém fala algo que é contrário à palavra de Deus, obviamente não é de Deus. Então nós temos, primeiro, a oração e a leitura da palavra. Quando a gente fala de oração e leitura da palavra, a gente lembra também que um exemplo que é dado, né, em relação à importância desses dois pontos na vida do cristão é como se fossem duas asas de um avião. Um avião não consegue decolar nem com uma só asa, ou com a asa direita, ou só com a asa esquerda. Ele precisa das duas para decolar, para manter voo, não é? E não é diferente na vida cristã. Sem a leitura da palavra e a oração, nós precisamos rever. Mas uma pergunta para você, agora sim a pergunta: como você tem lidado com as coisas que você vê, com a criação de Deus? Uma pergunta mais direta, mais objetiva. Você tem contemplado
a criação, às vezes minha esposa e eu vamos a uma chácara, né, que nós temos, e passamos boa parte do dia contemplando o céu. Quando o céu está se pondo, essa época mais fria um pouco, você já percebeu como tem um degradê de cores do azul para o vermelho? Uma coisa maravilhosa, e nós ficamos contemplando essas belezas da criação, contemplando as belezas do Senhor ao nosso redor. E quando nós estamos na cidade, eu particularmente, quando a gente está na cidade, eu tenho um pouco mais de dificuldade de prestar atenção nessas coisas. Por quê? Minha rotina é muito acelerada, muitas coisas, tem que andar, entre aspas, correndo, e acabo focando muito nos compromissos, nas coisas a fazer, e deixo de prestar atenção naquilo que é a natureza, que é aquilo que o Senhor criou, aquilo que também é motivo de graça, de louvor, né? Aquilo que também é motivo de olhar, lembrar do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso amigo. E é importante para mim, e eu acredito que para você também, que a gente comece a parar, contemplar, olhar a criação, dar graças e dar louvores ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, por essa bendita, esse bendito planeta que nós estamos inseridos. E para não ficar só a minha divagação, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20. Versículo também conhecido, mas importante para nós entendermos a importância. Romanos 1, 20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quando nós vemos um pássaro, quando nós vemos algum ser vivo, né, algum animal da criação, quando nós vemos o céu, quando nós olhamos para as coisas criadas, as plantas, é importante que você e eu venhamos a parar, olhar, ver essa complexidade que o Senhor criou e adorá-lo por isso. Eu gosto de biologia, gosto de química, gosto de estudar em geral. Eu sou um cara que, assim, tem uma coisa diferente, eu gosto de prestar atenção. E acompanho, às vezes, alguns biólogos, paleontólogos falando das coisas criadas, né, dos animais e tal, e com as teorias da evolução, darwiniana e tal, não é a questão aqui agora, mas o que eu fico avaliando é imaginando como que o Senhor criou as coisas de uma maneira tão complexa. E existem, às vezes, algumas divergências, né, grandes entre aqueles que creem de uma maneira na palavra, que é o que nós cremos, e outros que falam que isso vai contra aquilo que eles entendem que é científico. E eu fico olhando e pensando assim, Senhor, que massa, como que é bom a gente ver que o Senhor fez tudo tão perfeito, de uma maneira tão bem feita, que a gente consegue cientificamente explicar. Uma das coisas que não tem explicação ainda, até onde eu saiba, é o Big Bang, né? Existe uma teoria que o universo foi criado com uma grande explosão chamada Big Bang. E aí eu fico imaginando, às vezes, né, no momento de contemplação e vendo toda essa riqueza, toda essa profundidade que é o universo. Você já parou para olhar para o céu, vendo aquelas estrelinhas, né, que algumas são estrelas, outras são planetas, outros são, sei lá, asteroides, meteoros acho que não, né, mas as estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas, né, são
pequenos meteoritos, se eu não estou enganado, e ver tudo isso, essa grandeza, essa perfeição, e eu ficava imaginando o Big Bang, imaginando o Senhor fazendo assim, ó, sabe? Dando um estalo e aquela explosão acontecendo e as coisas acontecendo e o Senhor só ajustando, orquestrando aquilo. Eu confesso que eu vou viajando quando eu começo a imaginar essas coisas enquanto eu olho para o céu, enquanto eu olho para a criação do Senhor. E tem mais um texto que eu quero ler com você, que está no capítulo 19 dos Salmos. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. O salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Lindo, né? Meu convite para você hoje, nessa manhã, quando você estiver indo para o seu trabalho, ou voltando, indo almoçar, quando você estiver almoçando, talvez você consiga almoçar em um local com uma vista, em um local com uma janela. Para um pouquinho de correr. Olha para as árvores, olha para o céu, olha para aquilo que o nosso Pai criou. Criou para que você e eu tivéssemos uma vida maravilhosa. Criou para que você e eu víssemos Ele nas coisas criadas. Criou para que você e eu contemplássemos. Vamos olhar para os pássaros, para as árvores, para os seres vivos desse planeta maravilhoso, que precisa ser melhor cuidado, é verdade. Vamos respirar, parar, porque, sabe, gente, não tem nada mais importante do que termos uma experiência de novo nascimento com o Senhor. Não tem nada mais importante em seguida do que mantermos um relacionamento com leitura na palavra, com oração, com meditação na palavra. Mas precisamos parar e contemplar, porque o Senhor criou todas as coisas para que nós sim pudéssemos, por meio delas, ouvi-lo também, ver a sua grandeza. Por mais que você e eu tentemos criar, não, quem somos nós? O Senhor criou todas as coisas e nós podemos desfrutar dessas coisas, mas também podemos e devemos olhar, contemplar, admirar e exaltar o nome do Senhor por causa disso. Convido a você a fazer isso hoje e que o Senhor traga sobre você graça, que o Senhor traga sobre você refrigério, paz, que nós, você e eu, possamos contemplar e lembrar. Talvez você tenha esquecido, talvez nós precisemos de nos lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Dá uma respirada. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E que você tenha um fim de semana cheio da graça dEle. Que você veja na criação a graça manifesta do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.